Boa noite, seja bem-vindo a mais um culto de oração. Vamos iniciá-lo cantando Mais Perto Quero Estar, 427. Esse deve ser o desejo de cada um de nós, estarmos cada vez mais perto de Jesus. Oremos. Bom Deus, bom Pai, te pedimos agora que venhas estar conosco ao darmos início a esse culto de oração em nome de Jesus. Amém. Todas as quartas-feiras nós temos esse momento especial dos pedidos e dos agradecimentos. Eu quero agradecer a Deus pela vida do meu primo Newton, que nessa semana completou mais um ano de vida. Que o Senhor esteja com você, Ele dê a você muitos anos de vida, e ele agradece, né, por mais esse ano de vida que o Senhor lhe concedeu. Também o Adailton, né, o Ivan, da igreja do Parque Guarani, aqui em Joinville, completaram mais um ano de vida. Que o Senhor esteja com vocês. A Alda, o Josué, lá do Bemerval, que Deus esteja com vocês. A Raciela, a Miriam, o Raimundo, a Nilce, todos eles estão muito felizes porque o Senhor os contemplou com mais um ano de vida, né? Em meio a essa pandemia, termos a possibilidade de fazer aniversário é uma bênção sem limites do nosso Deus, né? Também a irmã Zilda, ela agradece a Deus, né, pela oportunidade que ela tem de todos os domingos assistir, né,
o culto evangelístico, né? E aprender mais sobre Daniel. Pena, irmã Zilda, que nesse domingo agora será o último, né? De Daniel, porque estaremos fechando com o capítulo 12 do livro de Daniel. Mas que Deus te abençoe e que realmente possa ter sido útil para a irmã e para a sua família, né, o estudo de Daniel. E também todos aqueles que participaram, que assistiram, né, que aprenderam um pouco mais de Daniel, estamos muito felizes por isso. Né? Por outro lado, amados, eu gostaria muito que vocês, né, incluíssem suas orações. A irmã Sandra, ela operou de um nódulo e ela está na UTI lá em São José dos Quatro Marcos, né, no Mato Grosso. Então vamos orar pela irmã Sandra. Também a irmã Netinha, que mora lá em Irecê, na Bahia, ela está com o filho internado, né, aguardando um transplante de fígado. Vamos orar então pelo filho da dona Iracê. Também o irmão Juliano está com Covid, ele e a família, pede oração, né? Também o Adriano, a esposa, os dois filhos e também a sogra, a Ana, que moram em São Paulo, capital. Que o Senhor também possa estar com eles, né? Também a Valésia, que mora na Holanda, né? Ela agradece a Deus, né, pelos cultos que ela assiste e ela está entendendo melhor as sagradas escrituras. Um grande abraço para você, então, Valésia, que mora aí na Holanda. Também vamos continuar orando pelo pastor Isaac, né, e também a sua família que estão com o Covid, que o Senhor esteja com eles, que a sua saúde possa ser restaurada e que se houver necessidade de um milagre que o Senhor possa operar. Da mesma forma também o irmão Elias, né, sua esposa a irmã Fátima, seus filhos, sua família estão com Covid, moram lá na cidade de Chapecó. E eles pedem a Deus que o Senhor os cure dessa enfermidade. Aliás, eles fazem um trabalho espetacular com a comunidade haitiana daquela cidade. Têm sido membros muito fiéis. Que Deus abençoe a essa família, né, para que o Senhor os cure dessa enfermidade. Né? Também queremos orar pela irmã Eulina, né? Ela está aí em processo de restauração da sua enfermidade, que o Senhor continue com ela. Também eu sei que você tem algum pedido, você também tem algum agradecimento, e a gente sempre deixa alguns momentinhos para que você possa, né, fazer o seu pedido e também o seu agradecimento. Portanto, vamos orar nesse instante. Bom Deus, bom Pai, nós queremos te agradecer pela vida, pela saúde e por todas as bênçãos que o Senhor tem dado a cada um de nós até o presente momento. Também, ó Deus, eu quero te dar graças pela vida do Newton, que completou mais um ano de vida, que o Senhor continue com ele, bem como o Adailton, o Ivan, a Alda, o Josué, a Raciela, a Miriam, o Raimundo, a Nilce, todos eles, ó Deus, completaram mais um ano de vida. Que o Senhor continue abençoando a cada um deles. Também, ó Deus, lembramos aí da Sandra, que está na UTI, que o Senhor possa estar com ela, que logo ela possa ser restaurada e voltar ao seio da sua família. Também, ó Deus, lembre-se da tua serva, a Netinha, lá da Bahia, que está com um filho internado, precisando de um transplante, que o Senhor possa providenciar o quanto antes. Também o Juliano, sua família, estão com Covid, que o Senhor possa restaurar a saúde de cada um deles. Também, ó Deus, o Adriano, sua esposa, seus filhos, sua sogra, que mora em São Paulo, que o Senhor esteja com eles, que o Senhor também restaure a saúde. Também a Valésia, que mora na Holanda, que o Senhor esteja com ela, que cada dia mais ela possa compreender a tua palavra e seguir a tua verdade. Também oramos pelo pastor Isaac e sua família que estão com Covid, bem como também o irmão Elias e sua família.
Ó Deus, o Senhor sabe dessas famílias, o quanto eles têm trabalhado para o Senhor, que o Senhor tenha compaixão deles e que possa trazer a restauração completa para a enfermidade que eles estão passando por esse Covid. Também lembramos da irmã Eulina, que o Senhor esteja com ela, que ela tenha realmente, ó Deus, uma recuperação plena para a glória do teu santo nome e assim ela possa continuar a te servir. Também, ó Deus, todos aqueles que fizeram seus pedidos e agradecimentos, que o Senhor esteja com cada um deles, trazendo o conforto e a restauração em nome de Jesus. Amém. Que satisfação, amados irmãos, é termos, esse momento especial dos pedidos e também dos agradecimentos. Cremos que o Senhor trará uma resposta para cada um dos nossos pedidos. Nesse instante, nós vamos assistir um vídeo muito bonito. Ele foi repaginado aí pelo Prisma Brasil. Agradeça ao Pai. Vamos assistir. Em todos os momentos da nossa vida, nós devemos agradecer a Deus por todas as bênçãos que Ele tem dado a cada um de nós. Vamos orar para darmos início à meditação bíblica desta noite. Bom Deus, bom Pai, te pedimos agora que venhas estar conosco ao abrirmos a Tua Santa Palavra e nela meditarmos em nome de Jesus. Amém. O Evangelho rejeitado.
Pegue a sua Bíblia aí, Lucas capítulo 4, a partir do verso 16. Eu estou também abrindo aqui a minha Bíblia. Lucas capítulo 4, a partir aí do verso 16. Que evangelho rejeitado foi esse aí, né? Acharam? Lucas capítulo 4, a partir do verso, então, 16. Nos diz aí a palavra de Deus, né? Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Este versículo é muito emblemático, porque aqui nos diz que Jesus, o quê? Ele tinha costume de ir à sinagoga no dia de sábado. Ah, amados irmãos, infelizmente, muitos deixaram desse costume de Jesus e começaram então a guardar um outro dia que não é o dia da qual Deus deixou para cada um de nós, né? O dia de sábado. Infelizmente, amados irmãos, muitos têm seguido outros evangelhos, entre aspas. Rejeitam o evangelho de Cristo. E se nós formos do livro do Gênesis ao livro do Apocalipse, nós não vamos encontrar nenhum verso sequer que faça alguma menção de que houve troca do sábado para o domingo. Alguns, para defender essa tese equivocada, dizem que guardam o domingo em homenagem à ressurreição de Jesus, baseado, né, naquele texto onde Paulo diz que se Jesus não ressuscitasse, vã seria a nossa fé. Mas esse verso não quer dizer, não está dizendo nada sobre troca de sábado para domingo. Pelo contrário. Mas essas pessoas insistem. Querem achar algum texto bíblico para que possa, com esse texto bíblico, fora do contexto, né, ajeitar a ideia, né, de que o sábado fora trocado pelo domingo. A gente sabe, né, que a profecia lá de Daniel havia sido cumprida quando ele disse, né, que jogariam, né, a verdade por terra, né, trocaria os dias. Então, sabemos que isso é bíblico. Mas eu vos pergunto, queridos, tem você rejeitado a verdade? A verdade que Jesus deixou nas Sagradas Escrituras? Tem você observado o dia de sábado como era o costume de Jesus? Tem você rejeitado o Evangelho ou você tem aceitado com todo o coração, né, o Evangelho de Jesus? Vamos então ao verso 17. Nos diz: E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Então, naquele sábado pela manhã, Jesus, né, estava, vamos dizer, no itinerário, né, estava na escala para abrir os rolos, né, abrir a Bíblia da época, né, que era ali escrito no pergaminho. E era interessante que naquela época, diferentemente de hoje, né, que nós fazemos aí sermões baseados em vários textos da Bíblia, eles liam uma porção ali da Bíblia. Por exemplo, hoje nós estamos lendo aqui Lucas capítulo 4. Então, o meu antecessor, que pregou, vamos dizer, no sábado passado, ele pregou sobre, vamos imaginar, Lucas capítulo 3. Então, eu agora pregaria Lucas capítulo 4. Era assim que acontecia no tempo de Jesus, né? Diferentemente de nós. E olha a providência de Deus, porque neste dia, quando Jesus abriu ali o rolo para ler, ele tomou este verso aqui, né? Que é o verso 18. Né? Verso 18 e o verso 19. Então, começando com o 18, diz assim, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para pregar o evangelho aos pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração, para pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Veja que interessante, queridos,
Aqui, a palavra de Deus está dizendo exatamente sobre Jesus. A profecia messiânica lá de Isaías estava agora se cumprindo na vida de Jesus, porque ele foi ungido justamente para pregar o evangelho às pessoas, né? Ele cita aqui aos pobres. Enviou para curar os quebrantados de coração, dar vista aos cegos. E quem fez isso? Né? Foi o próprio quê? O próprio Jesus. Então ele estava cumprindo a palavra de Deus. E aí, no verso 19, encerra esse texto que ele estava lendo, né? E a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, Jesus estava lendo o cumprimento de uma profecia messiânica, porque na verdade ele estava entre eles ali, e as pessoas vinham ali para serem curadas, para terem um encontro com Jesus. Os outros que estavam ali olhando, olhavam com admiração o poder que emanava, né, da vida daquele homem chamado Jesus. Então Jesus, queridos, estava realmente cumprindo, né, a profecia. E aí nos diz a palavra de Deus, no verso 20, então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele. Ah, amados irmãos, todos, né, gostavam de ouvir a Jesus. E naquele sábado pela manhã, em especial, estavam ali parados, olhando a Jesus pregar. Com certeza era uma satisfação, né? Assim como a gente gosta de ouvir tantos pregadores aí, a gente fica horas e horas ouvindo esses pregadores, eles também tinham, né, esse prazer de ouvir a Jesus. E aí no verso 21 nos diz então, começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura aos vossos ouvidos. A promessa messiânica, queridos, havia finalmente se cumprido, e cumprido na vida do nosso Mestre. Sabe, queridos, o que aconteceu logo em seguida? Que todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios, mas perguntavam: não é este o filho de José? Muitos então ali se maravilharam com a performance de Jesus, com o carisma de Jesus, com a forma e o jeito de Jesus falar. Todos estavam ali admirados. Era gostoso, como vos disse, ouvir a Jesus, né? Ouvir dos seus lábios palavras tão inspiradoras, palavras de esperança. Eles viviam ali, embora não fossem escravos, literalmente falando, mas eram escravizados aí pelo Império Romano, né? Tinham muito das suas ideias, né, tolhidas pelo Império Romano, e ali estavam ouvindo Jesus falando de verdades, mas verdades eternas. Verdades essas que transformariam a vida de muitas pessoas, né? Mas, infelizmente, amados, o que aconteceu, né? Aqui nos diz, a partir do verso 23, ali no finalzinho do verso 22, eles estavam maravilhados, mas disseram: mas esse não é o filho de José, né? Sabe quando você se maravilha com as coisas de Deus, mas ao mesmo tempo tem desconfiança? Ah, eu creio na palavra de Deus, mas eu acho que não, Deus não vai ter poder para fazer isso ou aquilo outro. Muitas vezes confiamos do poder de Deus. Então você não está maravilhado, porque se você estiver realmente maravilhado, você vai crer que o Senhor vai poder operar milagres na tua vida. E hoje, no momento de oração, nós pedimos por milagres, para que o Senhor opere milagres na vida de muitas famílias que nós citamos, e talvez você tenha aí também orado por milagres. Creia nas maravilhas que o Senhor pode operar. Não seja descrente como estes que estavam ali na sinagoga, que estavam rejeitando o evangelho, né? E aí no verso 23, disse-lhe Jesus: sem dúvida, citar-me-eis esse provérbio. E aí ele cita o provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum,
faça-o também aqui na sua terra. Então, eles queriam, né? Jesus estava dizendo assim, vocês querem ver só milagres. E prosseguiu, de fato, vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. E aí ele cita aí pelo menos 4 personagens bíblicos. Né? O primeiro, na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias. Olha Elias aí. Quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta, de Sidom. Aí a segunda personagem, né? A viúva de Sarepta. Verso 27. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu. Olha o terceiro personagem, Eliseu. Né? E nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. Olha o quarto personagem. Então Jesus mencionou 4 personagens bíblicos. Ele mencionou a Bíblia no seu sermão, na sua mensagem bíblica que ele estava falando a eles naquele sábado pela manhã. Mas, amados, que triste, diz aqui no verso 28, todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Ué, mas Jesus estava falando da Bíblia. Jesus estava contando a eles, né, que a profecia havia se cumprido nele ali. E o que aconteceu, irmãos? E levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem, né, jogarem dali para baixo. Expulsaram Jesus da sinagoga. Ah, que triste fato, amados irmãos. Eles expulsaram Jesus da sinagoga. Imagina, expulsar Jesus da sinagoga era expulsar Jesus de suas próprias vidas. E sabe, queridos, o que tem acontecido hoje, e nós temos visto, é que muitas vezes nós temos expulsado Jesus da nossa vida. Não queremos nada com Ele, ou não temos tempo para com Ele. Infelizmente, muitas nações, inclusive o Brasil, expulsaram Jesus das suas escolas fundamentais, das suas universidades, dos seus tribunais, das suas cortes. Expulsaram Jesus. Não precisamos dele aqui. A nossa nação é uma nação laica. Não queremos nada com Jesus. Nós não queremos nada com o seu evangelho. Sabe, queridos, quando nós expulsamos Jesus da nossa vida, nós não receberemos as bênçãos que ele gostaria tanto de dar. Porque Jesus não pode dar bênçãos a quem não quer. A quem abre o guarda-chuva sobre sua cabeça, né? E aí diz assim, né? Olha, eu não quero ser molhado pelas bênçãos do Senhor. Então ele abre, né? Sobre sua cabeça ele abre o guarda-chuva. A bênção cai em cima do guarda-chuva e não nele. Então muitos de nós temos expulsado Jesus de nossas vidas. Nesta noite eu quero fazer um apelo ao teu coração. Se por um momento, ou quem sabe por alguns anos, você tem expulsado Jesus da sua vida, e chegou mesmo. Chegou o momento de você voltar para Jesus e aceitá-lo como seu Salvador, para que você possa receber as bênçãos que ele tem separado para você. Não abra o guarda-chuva. Molhe-se nessa chuva de bênçãos que o Senhor quer dar a você. Não o expulse de sua vida. Pelo contrário, diga sempre ao Senhor: Senhor, o Senhor tem livre acesso à minha vida, tem livre acesso à minha família, à minha casa, em tudo que eu fizer. O Senhor é muito bem-vindo. Sabe, aqueles líderes religiosos daquela época expulsaram Jesus da sua igreja. Não quiseram Jesus. E qual foi o fim deles, né, amados irmãos? Que fim trágico foi o fim
da nação israelita. E aí, amados, o verso 30 conclui dizendo, né? Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Jesus passou por entre eles. Sabe, queridos irmãos, uma coisa muito importante. A gente já ouviu falar sobre essa frase, né? Quem é você? Aliás, começando assim: Deus sem você é Deus. E você sem Deus, quem és? Sabe, amados, sem você ou com você, Deus continua sendo Deus. Jesus continua sendo Jesus. Agora, nós sem Ele, o que nós somos? Já parou para pensar nisso? Sabe, queridos, hoje Jesus está passando por nossa vida. Retenha Jesus na sua vida. Não deixe ele ir embora, como aconteceu ali. Eles queriam jogar Jesus lá no precipício, mas Jesus passou entre eles e eles nem conseguiram ver. Porque Jesus é Deus. Ele tem todo o poder. E ele poderia abençoar aquela nação, ele poderia abençoar aquela sinagoga, ele poderia abençoar aquelas igrejas que estavam ali, ele poderia abençoar aquelas pessoas, mas elas não quiseram. Elas expulsaram Jesus de suas vidas. Nessa noite, eu quero dizer ao teu coração que Jesus está aí, batendo na porta do seu coração. Abra a porta do seu coração para receber as grandes bênçãos que Deus quer dar a você. Não rejeite o Evangelho. Infelizmente, aqueles líderes, eles rejeitaram o Evangelho de Jesus. Rejeitaram. Ao invés de estarem felizes pelo cumprimento de uma profecia messiânica, fizeram o contrário, iraram-se contra Jesus, expulsaram da sua sinagoga e, mais do que isso, queriam jogar Jesus lá do precipício para que ele morresse, para que ele desaparecesse de suas vidas. Que esse não seja o sentimento nosso. Que o nosso sentimento seja o contrário. Que a presença do Senhor seja bem-vinda em nossa vida. Portanto, que Deus te abençoe, que Deus continue com você, que você continue amando o Senhor de todo o teu coração. E assim, eu tenho a plena certeza que bênçãos sem fim virão à sua vida. Que Deus te abençoe ricamente. Que Deus continue abençoando a tua família, os teus negócios. Que Deus cure as enfermidades que estão assolando a tua vida e a vida da tua família. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. E que Ele nunca seja expulso de nossas vidas. Pelo contrário, que seja sempre muito bem-vindo. Que Deus te abençoe. Chegamos então ao final, né, de mais um culto de oração. E eu quero convidá-lo então para orarmos ao Senhor. Bom Deus, bom Pai, nós não queremos rejeitar o Teu Evangelho. Pelo contrário, ó Deus, queremos aceitá-lo de todo o nosso coração. Portanto, ó Deus, venha estar conosco. Venha, ó Deus, ajudar a que sintamos a falta do Senhor e possamos pedir todos os dias, clamar todos os dias: ó Senhor, venha habitar em meu coração, venha habitar no coração da minha família. Que o Senhor abençoe a todos que aqui assistiram esta noite, aos seus familiares também. Dá-nos, ó Deus, uma noite de sono reparador e uma semana muito abençoada na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, chegamos então ao final de mais um culto de oração. Quero que você seja muito feliz na presença do Senhor. Que a paz do nosso Deus possa envolver a você e a sua família. E se Deus nos permitir, na próxima quarta-feira, queremos estar juntos para mais um culto de oração. Portanto, desejo a vocês uma boa noite e um restante de semana muito abençoado.